Segunda parte do consultório, seja bem-vindo e aproveite para esclarecer as suas questões aqui em direto com o Dr. Álvaro Sá, oftalmologista. Eu volto a recordar o número de telefone que está disponível, 22 953 8525, é a linha que está aberta a partir de agora para que possa fazer a sua chamada e entrar em direto neste consultório. Dr. Álvaro Sá, muito boa tarde, muito bem-vindo ao consultório de hoje. É um prazer tê-lo aqui connosco. Nós vamos começar desde já com uma chamada. Temos já a Maria Vilares em linha, que nos telefona de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, Maria Vilares. Obrigada. Eu aproveito para desejar um bom 2012 para toda a equipa e todos os colaboradores do Posto Canal. Muito obrigada, Maria Vilares. E venham daí as suas dúvidas. A minha questão é a seguinte, pretendo saber se na cirurgia de catarata a lente que é colocada, se é vitalícia. Boa tarde, Dona Vilares. Sim, a lente é considerada vitalícia, portanto, para toda a vida. Ela é constituída por um polímero que nós chamamos de polimetilmetacrilato, que é completamente biocompatível, portanto, não há rejeição à lente. E quando introduzimos uma lente dentro do olho, sempre que fazemos uma cirurgia de catarata, ela fica lá, teoricamente, para sempre. Não dando problemas, estando bem colocada, fica lá para sempre. Há várias modalidades de lentes. Há umas lentes que corrigem a visão para longe e a pessoa necessita de óculos para perto. Há umas lentes que introduzimos dentro dos olhos que, para além de corrigir a visão para longe, miopia ou hipermetropia, também corrige o astigmatismo. Portanto, o objetivo final sempre de uma cirurgia de catarata é fazer corretamente o cálculo para introduzirmos uma lente que deixa a pessoa independente de óculos para longe. E depois há um novo modelo de lentes que permite a independência de óculos para longe e para perto. São chamadas lentes multifocais ou lentes acomodativas. Mas, responder diretamente à sua pergunta, sim, a lente que introduzimos dentro do olho é para toda a vida. Maria Vilares. Muito obrigada, fiquei Está esclarecida? Sim, sim. Muito obrigada pela sua participação neste consultório, Maria Vilares. Felicidades para si e boas entradas. Foi um prazer ouvi-la. Seguimos em frente com a Maria Campos, escreve-nos de Vila Nova de Gaia. Diz-nos o seguinte: fiz no mês passado um exame e, segundo os resultados, o meu estigmatismo do olho esquerdo triplicou num ano. É normal isto acontecer? Há algum comportamento que devia evitar para que estes valores não aumentem ainda mais? Começando pelo final da pergunta, de facto não há nenhum comportamento que nós possamos ter para evitar que a nossa graduação se altere. Às vezes nós temos a ideia que, utilizando muito o computador, que a nossa graduação vai aumentar ou outras situações, mas de facto a graduação altera-se ao longo da vida sem haver sinais exteriores que aparentemente possam interferir com essa situação. Não é normal num ano aumentar o astigmatismo 3 vezes só num olho. Mas também temos aqui que separar duas coisas. Vamos imaginar que tem um astigmatismo de meia dioptria. Se aumentou 3 vezes, ficou com 1,5. 1,5, de meio para 1,5, não é um salto assim tão grande, apesar de ser 3 vezes. Agora, se tinha 2 dioptrias de astigmatismo e passou para 6, aí o grau de grandeza é maior. Independentemente disso, como só aumentou num olho, portanto foi de uma forma assimétrica, eu acho que esta pessoa devia ser estudada, nomeadamente realizar uma topografia corneana, porque às vezes estas alterações de graduação estão relacionadas com outras patologias da córnea. E, portanto, aumentar 3 vezes só num olho não é normal, deveria ser estudada, realizar então a tal topografia para saber se existe outra coisa por trás que esteja a provocar esta aceleração, este aumento tão grande da graduação. Muito bem, Maria Campos, fica aqui esclarecida a sua questão, espero que tenha ficado esclarecida. Muito obrigada pela sua participação. Seguimos em frente, abrimos agora as portas à Clara Ferreira, que nos telefona de Coimbra. Muito boa tarde, Clara, seja bem-vinda. Clara Ferreira. Sim, sim. Olá. Olá, como está? Boa noite. Boa tarde, venham daí as suas dúvidas. Pronto, é assim, eu gostava de pôr uma questão à doutora. Sim, diga. Portanto, eu uso óculos há 3 anos para ver ao perto e ao longe. E de vez em quando, há coisa de 2, 3 meses, dá-me uma grande dor, mas é uma dor intensa, mas repentina. Uma dor no olho esquerdo bastante intensa. E no preciso momento vejo um raio de luz. E quer saber o que é que se passa? Eu gostava de saber se, na verdade, tenho que ir ao especialista, se
isto será grave ou não, será? Sim, boa tarde. Claro que deve ser observada, não é? Primeiro, saber se a graduação está correta. Sim. Porque essas dores nos olhos, muitas vezes, podem ser provocadas por um esforço para tentar ultrapassar a graduação que já não está correta. Em segundo, não sei se trabalha muito ao computador, ou se lê muito, ou se vê muita televisão, se tem algum trabalho que provoque estar muito tempo a fixar, ou borda muito, enfim, qualquer atividade profissional que faça com que esteja bastante tempo a fixar pode dar essas queixas. Porquê? Porque quando estamos a fixar, piscamos menos os olhos. Como piscamos menos, a lubrificação ocular não se dá de uma forma adequada e, por esse motivo, podemos ter mais sensibilidade a nível da superfície do olho. E a superfície do olho é a zona mais sensível do nosso corpo. Portanto, basta estar algum tempo a fixar que, se o olho se tornar um pouco mais seco, se não estiver bem lubrificado, pode dar essas queixas de dor. Muitas vezes as pessoas falam de umas espetadelas como se fossem uma agulha, que até obrigam muitas vezes a pessoa a fechar os olhos, e pode estar apenas relacionado com isso. Isso tem solução. Se for apenas isso, receitamos um lubrificante ocular para melhorar as suas queixas, mas de qualquer das formas deve ser vista, claro, por um oftalmologista. Clara Ferreira. Sim. Ouviu o Sr. Doutor? Sim, eu estou a ouvir, sim. Sim, Clara, tem que nos ouvir pelo telefone e baixar o som da sua televisão. Eu ouvi pelo telefone. Sim, diga-nos. Tem mais alguma dúvida? Não, muito obrigada e bom ano. Obrigadíssima, igualmente. Muito obrigada, Clara Ferreira, pela sua participação neste consultório. O Luís Gomes escreve-nos do Porto, diz-nos o seguinte: há já alguns anos que uso apenas lentes de contacto e agora, por causa de um exame ocular que realizarei em breve, terei de deixar as lentes durante uma semana e usar só os óculos. No entanto, noto uma grande diferença entre usar óculos e usar lentes, apesar de terem exatamente a mesma graduação. Com óculos é como se os objetos tivessem proporções diferentes. Na óptica explicaram-me que isto acontece porque os meus olhos estão habituados às lentes. É verdade? Bom, esta é uma boa questão, porque é importante que as pessoas que usam lentes de contacto saibam que não devem tirar as lentes de contacto imediatamente antes de entrar no consultório ou na véspera. O ideal é tirar as lentes de contacto durante uma semana. Porquê? Porque a lente de contacto vai uniformizar a superfície do olho e cerca de 90% da graduação de um olho está na superfície do olho, na córnea. E, portanto, se nós retirarmos as lentes de contacto umas horas antes ou um dia apenas antes, nós, oftalmologistas, temos bastante dificuldade depois em acertar com a graduação, nomeadamente da miopia e do astigmatismo, qual é o eixo mais correto, porque a superfície do olho está moldada, entre aspas, à lente de contacto. Portanto, estar uma semana sem lentes de contacto é o ideal para depois fazermos um exame correto. Para além disso, o senhor tem razão, especialmente para altas graduações, especialmente acima de 4 dioptrias. Podemos ter 4 dioptrias nas lentes de contacto e 4 dioptrias nos óculos e, de facto, a visão é diferente. Desde logo, pelo campo de visão, é mais restrito com os óculos e, portanto, com a lente de contacto conseguimos ter mais campo de visão. Para além disso, a graduação está no plano da córnea com as lentes de contacto e, portanto, está juntinho ao olho e, portanto, há menos aberrações, nomeadamente aberrações esféricas, que surgem com lentes dos óculos. Os óculos geralmente estão a cerca de 12 milímetros da superfície do olho, portanto a graduação não está juntinho ao olho, está um bocadinho mais afastada do ponto focal, portanto começa a criar mais aberrações e a qualidade de visão é menor com óculos do que com lentes de contacto, portanto é natural que sinta isso. Muito bem, agradeço ao Luís Gomes, espero que tenha ficado esclarecido. Seguimos em frente com outra telespectadora, damos agora a vez à Berta Viela, que nos telefona de Vila Nova de Gaia. Muito boa tarde, Berta. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada, igualmente. Quais são as suas dúvidas? Olha, eu sou míope desde miúda. E em 2007 fui operada aos 2 olhos. E na altura comecei a ver muito bem. Só que agora realmente não vejo tão bem, mesmo com os óculos não consigo ver. E eu gostava que o Sr. Doutor me explicasse por que motivo é que eu deixei de ver. Dona Berta, diga-me só uma coisa, por favor. A senhora foi operada de que forma? Fez laser, implantou uma lente dentro do olho? E implantei uma lente dentro dos olhos, tanto no direito como no esquerdo, que eu era míope. Pronto, que idade é que a senhora tem? Agora eu tenho 69.
69 anos. Portanto, provavelmente o que fez foi uma cirurgia semelhante tecnicamente à cirurgia de catarata. Tinha catarata ou não? O doutor, na altura, quando eu fui à urgência, disse que tinha. Pronto. Por isso é que me aconselhou eu a fazer a operação. Correto. Portanto, só para tentarmos perceber, a senhora tinha catarata, mas poderia até nem ter catarata e estar apenas interessada em deixar de usar óculos, deixar de ter a graduação da miopia e, portanto, o que nós fazemos é, vamos remover o cristalino e depois de remover o cristalino vamos introduzir uma lente dentro do olho. Ora, antes de fazer essa cirurgia, a dona Berta fez um exame, que é o cálculo da lente que se deve introduzir dentro do olho. Quando nós fazemos esse cálculo da lente, já estamos a subtrair a sua miopia. Vamos imaginar que tínhamos que pôr uma lente numa pessoa normal de 25 dioptrias e a dona Berta tinha 10 dioptrias. Não vamos pôr uma lente de 25, vamos pôr uma lente de 15 dioptrias. E assim retiramos a sua miopia, entre aspas. Porque um olho que é míope vai ser sempre um olho míope. O que é que eu quero dizer com isto? Um olho para ser míope, há várias razões, vários motivos para ser míope. Um deles pode ser o comprimento do olho. Se o comprimento do olho é demasiado elevado, grande, então tem uma miopia que nós chamamos de axial e, portanto, o seu olho será sempre míope. Ao corrigirmos a sua miopia, ao deixar de usar óculos, de facto não precisa de óculos, tem 0 de graduação, mas o olho estruturalmente é um olho míope. E porquê é que eu lhe estou a explicar isto? Porque pode ter problemas a nível da retina, que às vezes surgem nos míopes, que podem depois, passados uns anos, diminuir a sua visão. Há outra razão também para isto acontecer. A senhora pode, por exemplo, quando nós retiramos a catarata e introduzimos a lente fica apoiada sobre uma cápsula, a cápsula do cristalino. Essa cápsula, com o passar dos anos, pode começar a ficar opaca. E ao ficar opaca, a pessoa começa a ter menor visão. É quase como tendo novamente catarata. Isso tem uma solução muito simples, que é realizar um laser que vai romper essa cápsula no centro e, portanto, a pessoa começa novamente a ver bem. Portanto, o que eu aconselhava era ser observada por um oftalmologista para saber qual é o problema, porque o problema pode ter uma solução simples, como, por exemplo, este laser que lhe acabei de falar, que popularmente as pessoas pensam que é limpar a lente, não é? E, no fundo, é romper a cápsula que ficou opacificada ou ver se há outro problema por trás, nomeadamente relacionado com a retina de um olho que era míope, está bem? Pois é, pronto, muito obrigada, boa noite, muito obrigada. Muito obrigada a nós, Berta, foi um prazer ouvi-la, muito obrigada pela sua participação neste consultório. A Filipa Paiva escreve-nos de Braga, diz-nos o seguinte: tenho 21 anos, sou estrábica, fui corrigida desde os 3 anos e vejo perfeitamente com ambos os olhos a 3 dimensões e mantenho a vista alinhada quando uso as lentes ou óculos. O uso de lentes pode prejudicar-me ou não ser tão eficiente como os óculos. É normal ter dores de cabeça fortes quando não tenho os óculos ou as lentes. Pergunta também se a cirurgia é indicada no meu caso, como se processa e quais são os resultados e o período de recuperação. Muito bem. O facto de ter estrabismo e estar bem corrigida é um ótimo sinal e temos que olhar para si como se fosse uma pessoa que não teve estrabismo, para termos de cirurgia. Porquê? Porque se vê 3 dimensões, como diz, chama-se estereopsia. Se tem estereopsia, os 2 olhos estão a funcionar muito bem. Portanto, estar a usar lentes de contacto ou óculos não interfere em nada com o seu problema anterior, com o estrabismo, e, portanto, sendo boa candidata, pode perfeitamente fazer uma cirurgia refrativa para retirar os óculos ou as lentes de contacto. Deve ter os cuidados que qualquer outra pessoa tem com o uso de lentes de contacto, ter cuidado com o excesso de horas, com a limpeza das lentes de contacto, caso use lentes de contacto mensais, mas não tem qualquer diferença usar lentes de contacto ou óculos, não está a prejudicar o seu antecedente de estrabismo e, portanto, tem indicação para cirurgia refrativa, caso seja uma boa candidata. Quais são as 2 opções grandes que temos para corrigir a sua graduação? O laser ou o implante de uma lente intraocular.
O laser é um tratamento de superfície, pode retirar a sua graduação caso tenha condições para isso. Se o laser não for indicado para si, então pode introduzir uma lente dentro do olho que lhe corrige a sua graduação também. Para isso também é necessário realizar alguns exames para saber se pode ou não pode, se é boa candidata ou não, se tem indicação para isso. Portanto, pense que nunca teve estrabismo, se de facto consegue ver bem com os dois olhos, se tem estereopsia, se usa lentes de contacto ou óculos, é como qualquer outra pessoa uma candidata, desde que tudo bata certo, para fazer cirurgia refrativa e fica satisfeita se tudo correr bem, sem problema. Filipa Paiva, muito obrigada pela sua participação neste consultório, espero que tenha ficado esclarecida e vamos seguir em frente, dar agora a vez à Maria Costa, que nos telefona da Póvoa do Varzim. Muito boa tarde, Maria Costa. Boa tarde, menina, como está? Olá, seja bem-vinda. Boa tarde, bem, como está? Doutora, é o seguinte, eu no ano 2000 fui operada a laser aos olhos e desde aí nunca mais tive descanso, a partir das 5 em diante tenho que pôr gotas porque tenho muitas picadelas nos olhos muito secos. É próprio? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Portanto, foi operada a laser, só para eu perceber, portanto, retirou a sua graduação, tirou a miopia ou eventualmente a estigma? Acho que é glaucoma, porque eu sou diabética. Não percebi, perdão. Acho que era glaucoma, porque eu sou diabética. Está, no fundo, a falar de várias coisas um bocadinho diferentes, não é? Não sei. Diabética, glaucoma, laser. É preciso perceber, porque, vamos imaginar, se me está a dizer que foi operada a laser para tirar a graduação que você tinha, é uma coisa. Não. Pronto. Então, se fez laser para tratar a sua diabetes... Sim. Pronto. Também pode ter feito laser para tratar do glaucoma, que também há um tratamento de laser para tratar do glaucoma. E o médico na altura disse a mim que foi do glaucoma, porque era diabético e era perigoso. Foi assim que eu disse. Pronto. Geralmente, a sua queixa é que tem picadelas e lacrimeja dos olhos? Muitas picadelas, muitas. A partir das 5 em diante, seja calor, frio, ou inverno ou verão, não interessa. Certo. Muitas picadelas. Tem que pôr gotas artificiais. Certo. O laser que nós utilizamos para tratar a retinopatia diabética, Sim. ou então, em alguns casos selecionados, o glaucoma, não interfere com a superfície do olho. O problema de uma pessoa ter muitas picadelas e lacrimejos geralmente está relacionado com a má produção, com má qualidade ou pouca quantidade de lágrima que nós temos. Eu tenho muito poucas, tenho. Pronto, o facto de ter feito laser não interfere com essa produção de lágrima, nem interfere com a qualidade de lágrima que tem. Penso que terá sido, se começou a notar que isso aconteceu depois do laser, penso que terá sido uma coincidência. Pois, de facto, há vários tipos de tratamento, vários graus. Nós chamamos isso olho seco, parece um contrassenso, como é que nós estamos sempre a chorar, e nós chamamos isso olho seco, porque na realidade, quando a lágrima não é produzida em boa qualidade, o olho sente-se seco e produz lágrima em excesso, e é por isso que depois lacrimejamos muitas vezes. Há vários tipos de olho seco, há vários graus de olho seco, e há vários tipos... Tem que usar o gential gel. Sim, e há vários tipos de tratamento, com vários fármacos e não só. Portanto, deveria ser consultada. De facto, neste momento está a fazer lágrima artificial, não lhe faz mal nenhum. Acho que devia fazer várias vezes por dia, pelo menos 5 ou 6 vezes. Eu não tenho necessidade, é mais a partir das 5. Por exemplo, agora neste momento estou muito atacada. Pronto. E é preciso também, se calhar, perceber muito bem quais são os seus hábitos, porque, como eu disse anteriormente, por exemplo, se for uma pessoa que está há muito tempo a ler, ou muito tempo a ver televisão, ou muito tempo a fazer crochê, ou a conduzir o carro, por exemplo, pisca menos os olhos, e se tiver um ambiente, por exemplo, com ar seco, ar-condicionado, vai piorar dos seus sintomas, como disse ainda há pouquinho, em tempos mais frios, que sente logo mais picadelas e mais lacrimejos, precisamente porque a lágrima evapora, não é? E, portanto, aí há uma produção excessiva de lágrima. Portanto, devíamos perceber muito bem como é que é o seu olho para depois adequar o tratamento, está bem? Mas não me parece que esteja relacionado com o laser que fez à retinopatia diabética ou ao glaucoma, porque
na realidade não parece que uma coisa tenha a ver com a outra, sabe? Está bem, Soutor, boa noite. Está bem, Maria boas Costa. festas e um bom ano para todos. Muito obrigada. Obrigada igualmente. Felicidades, muito obrigada, Maria Costa, pela sua participação. Seguimos com a Assunção Silva, escreve-nos de Braga, pergunta o seguinte: gostava de saber quando é que devo levar a minha filha a fazer um exame ocular e existe uma idade certa? A que sinais é que devo estar atenta em casa para saber se há necessidade de ela usar óculos? Certo. Portanto, as crianças devem ser vistas durante o primeiro ano de idade, depois, se não houver nenhuma suspeita, por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, e depois, na idade pré-escolar, 5 anos e meio, 6 anos. E depois vamos adequando ano a ano ou 2 em 2 anos, conforme as queixas das crianças. Uma das queixas frequentes das crianças é elas não verbalizam a dificuldade visual e, portanto, aproximam-se muito das coisas, por exemplo, se forem míopes. Como sabemos, os míopes veem muito bem ao perto e mal ao longe e, portanto, aproximam-se muito para ver. Ou então, se tiver um excesso de sensibilidade à luz, por exemplo, o erro refrativo ou astigmatismo pode dar uma sensibilidade exagerada à luz e, portanto, as crianças fecham muito os olhos e protegem-se muito da luz. Muitas vezes também coçam muito os olhos porque, como não conseguem ver de uma forma nítida, tentam esfregar como se fosse quase ver por um vidro sujo e, portanto, tentam limpar o vidro. Pronto, estar atento também a sinais como trocar os olhos, se a menina do olho é transparente, pretinha, ou se tem uma coloração esbranquiçada, enfim, mas isso nós vemos sempre na nossa consulta. Portanto, ano de idade, se não houver suspeitas, depois aos 2 anos e meio, 3, idade pré-escolar. Fica então esclarecida esta dúvida. Muito obrigada, Assunção Silva, pela sua carta. Seguimos em frente, damos agora a vez ao José Silva, que nos telefona do Porto. Boa tarde, José. José Silva. Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. A questão que eu queria pôr ao seu doutor é a seguinte. Diga. Eu desde 2004 que tomo um medicamento chamado Cordorone e por causa disso o meu médico de família receita uma, quer dizer, pede ao hospital uma consulta aos olhos por causa disso, porque o medicamento pode causar problemas, não é? Agora, ele já pediu para agora, para 2012, mas já me informaram do hospital que está muito demorado e que só lá para 2013 é que terei consulta. Queria saber a opinião do seu doutor, a ver se haverá problema ou se eu terei que me desenrascar de outra maneira, não é? Certo. Ir a uma consulta particular ou coisa do género. Pois, Sr. Silva, a resposta parece assim um bocadinho óbvia, você devia ser visto uma vez por ano. Mas só para ter uma ideia, o Cordarone, o que faz geralmente é provocar alguns depósitos na córnea. E esses depósitos na córnea, se calhar, como o senhor já toma esta medicação há alguns anos, se calhar já os tem, mas não os nota. O problema é quando estes depósitos na córnea se ficam no eixo visual e são tão grandes que depois começam a interferir com a sua visão. Portanto, eu noto que a minha visão está a diminuir. Pronto, então deveria ser visto. Pode ser por causa destes depósitos, deste fármaco, que tem uma apetência para ficarem na córnea e, portanto, se esses depósitos forem muito exuberantes e estiverem a causar diminuição da acuidade visual, então aí temos que suspender e alterar este medicamento por outro. Mas também pode ter uma diminuição da acuidade visual por outro motivo. De facto, deveria ser visto uma vez por ano, não é? Pois falo com o médico de família, penso eu que será a melhor solução. Muito bem, doutor. Falar com o médico de família e pedir um P1 para o hospital da sua área com caráter urgente, dizendo que 2013 é tarde demais, portanto tem que ser visto o mais depressa possível, porque está a ter alterações da visão que interferem com a sua vida, não é? José Silva, siga o conselho do Sr. Doutor. Muito obrigada a nós pela sua participação. Boa noite e bom ano. Um bom ano para si também, foi um prazer ouvi-lo.